Para você que ainda não conhece as Escrituras, o texto está em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo de número 17, onde nós lemos o seguinte: E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Amém? Vamos tratar hoje sobre conversão. Quando nós falamos em conversão, é imprescindível nós entendermos a questão de mudança, tá? Quando se fala em conversão, obviamente, você vai no dicionário da língua portuguesa e ali você vai identificar que conversão é quando uma coisa passa a ser outra, tá? Está relacionado a uma transformação, a ação de alterar ou modificar sentido, caminho e direção. Isso é conversão. Você está em um sentido, num caminho, numa direção e você vai convergir. E o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele é recebido, entendido e compreendido, vai levar as pessoas a se converterem. Mas para que a gente possa entender um pouquinho acerca da conversão, nós precisamos, em primeiro lugar, entender e compreender que a conversão, ela é a manifestação externa da regeneração. Não podemos ver a regeneração, mas podemos ver os efeitos que ela vai produzir na vida de cada pessoa, independente de ser adolescente, jovem, adulto, senhor, senhora. O efeito mais notável produzido pela regeneração, obviamente, é a conversão, na qual, o regenerado expressa sua fé e seu arrependimento, com, consequentemente, o desejo de abandonar o pecado. Em outras palavras, quando falamos em conversão, estamos falando da vida cristã do ponto de vista de sua direção, um afastamento do pecado e uma aproximação de Deus. A conversão, ela pode ser definida também como um ato consciente de uma pessoa regenerada, no qual ela se volta para Deus em arrependimento e fé. E isso é o que nós precisamos entender e compreender de início acerca da conversão. E a conversão, segundo a maioria dos teólogos, ela tem duas vertentes, ou seja, tem a parte que cabe a Deus e tem a parte que cabe ao ser humano. Então tem a participação divina e tem a participação humana na conversão. Como assim? Vamos entender melhor essa questão, vamos tentar aqui sintetizar, vamos tentar levar você a compreender acerca da conversão genuína, verdadeira, porque nós temos também no nosso meio hoje, infelizmente, muita adesão. Tem muitas pessoas aderindo a uma bandeira denominacional, aderindo a uma igreja. Essas pessoas, elas estão sendo convencidas por pregadores, por missionários, ou por apóstolos, bispos, não importa aí o título eclesiástico. Então nós temos visto hoje muita gente em nosso meio que elas são convencidas, por algumas pessoas que estão ali através, à frente de um púlpito, de um microfone, em algum lugar, não importa qual seja. Então ela ouve essa palavra, ou melhor, ela ouve uma boa oratória, uma boa reflexão, e ela acaba sendo convencida a se filiar, a se agregar àquele segmento ali, ou aquela igreja, ou aquela bandeira denominacional. Então ela acaba, vamos dizer assim, sendo influenciada não pelo poder da palavra, não por um ato de conversão genuína, pelo poder do Espírito Santo, mas por uma oratória, por uma pregação que vai fazer com que ela se sinta bem, que o seu emocional seja tratado, que ela passa a entender que aquele ali é um lugar legal, um lugar bacana de se ficar, de se filiar, de se congregar, de se estar junto. E isso não é sinônimo de conversão. Então nós temos visto hoje muita adesão e muitas pessoas convencidas por homens, por palavras, filosofias que vêm de homens, e esses homens acabam levando algumas pessoas a acreditarem que estão
convertidas. Mas como assim? Então o texto que nós lemos aqui de 2 Coríntios 5,17 já nos dá uma base fundamental acerca do que é uma conversão genuína. O texto diz que: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Há uma versão que diz que é nova criação. Coisas velhas ou coisas antigas passaram, e eis que tudo se fez novo, ou eis que se fizeram novas. Então o ato de conversão é definido pelo poder do Espírito Santo, em que a pessoa ela passa a ter uma nova vida, ela passa a querer viver somente para agradar a Deus. Há um afastamento, há um desejo de cada vez mais se afastar do pecado e das coisas terrenas. Então, para que a gente possa entender, né, a base da conversão, a gente precisa ir lá no primeiro livro da Bíblia, que é o livro de Gênesis. Como assim livro de Gênesis? Porque não tem como entender conversão se não entender justificação, porque está associado à conversão a nós compreendermos o nosso intelecto, a nossa mente, o nosso cognitivo, entendermos a questão da justificação, porque justificado é declarado justo. Por isso que no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 1, nós vamos ver que justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de quem? De nosso Senhor Jesus Cristo. Então tudo está voltado, convergendo a Bíblia de Gênesis e Apocalipse para um nome. Que nome é esse? O nome de Jesus. Então não existe conversão genuína, não existe justificação e não pode existir também a regeneração se não houver uma crença, uma fé genuína no nome, na pessoa de quem? De nosso Senhor Jesus Cristo. Então não tem como haver conversão, não tem como haver justificação, não tem como haver regeneração se não for através do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que em Atos capítulo 4, versículo 12, nós vamos ler que não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Então isso é ponto final, é Bíblia, tá? Se você acredita na Bíblia, você tem que acreditar nessas palavras. Em linhas gerais, tá? Não há salvação em Krishna, não há salvação em Buda, não há salvação em Maomé, não há salvação, tá? no panteão dos deuses lá da Índia, tá? Shiva, Vishnu, por aí vai, panteão dos deuses egípcios, panteão de deuses romanos, gregos, tá? Entanto esses deuses aí, tá? Essas falácias que vêm de história em história da humanidade, tá? Em nenhum deles, nenhum desses nomes, ninguém pode ser salvo, ninguém, é o que diz a Bíblia, tá? É o que nós acabamos de ler aqui, que no céu, abaixo do céu, não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Que nome é esse? O nome de Jesus. Então, dentro desse entendimento, então vamos voltar lá no primeiro livro da Bíblia para nós entendermos que a pessoa, para poder realmente desenvolver, ou que é um ato de conversão genuína, é preciso entender a questão da justificação. Como assim? Então vamos lá. Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, diz que Deus criou o universo, criou o sol, lua, estrelas, mares, né? Criou aí as galáxias, criou o sistema solar, os planetas, e enfim, o planeta Terra. Então tudo foi criado por Deus para nós, seres humanos. E a partir de toda a criação, Deus então vai criar no sexto dia, tá? A coroa da criação, que a Bíblia chama, que é o ser humano, tá? Que veio do pó da terra, e do pó da terra sobe-se a narina do primeiro homem, Adão, aquele que veio do pó, do barro, e a partir daí Adão se torna o quê? Um ser espiritual, tá? Um ser que a estrutura que nós entendemos, tricotômica, corpo, alma e espírito. Corpo veio do pó, formado do pó da terra vai voltar. Alma e espírito não morrem, alma e espírito são eternos. Então o primeiro casal veio,
tá? A partir de Adão veio Eva, e eles viviam ali em plena comunhão com Deus dioturnamente. A Bíblia diz que toda viração de tarde, você confira lá depois com calma o livro de Gênesis, o Senhor, o Criador, vinha ter esse diálogo, essa comunicação com o primeiro casal. Só que o homem foi criado livre, tá? O homem foi criado com arbítrio, poder de decisão, de escolha. Por isso que Deus, para confirmar esse poder de decisão e escolha, Deus vai pôr no Éden uma árvore chamada árvore conhecimento do bem e do mal. Então, de tudo ali, Adão e Eva poderiam fazer, desfrutar, menos, está escrito na Bíblia, tocar ou experimentar do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, de tudo aquilo que era permitido para o primeiro casal, eles escolheram justamente aquilo que não era permitido, influenciado pela serpente, tipificando ali Satanás. Eva vai, come do fruto, dá para Adão, come do fruto, e estava bem claro no texto, tá bem claro no texto do livro de Gênesis, e Deus foi bem enfático com Adão, que diz o seguinte: olha, se um dia você comer, certamente morrerás. Então, o primeiro casal pagou para ver. Então, o que aconteceu? Comeram do fruto. Como acontecia toda viração de tarde, obviamente, Deus, já sabedor que o primeiro casal havia tomado do fruto, havia comido do fruto, ou seja, havia desobedecido, transgrediu a lei de Deus, tá? Preferiu dar ouvidos à voz do demônio, do inferno, do que ouvir a voz de Deus. Porque Satanás, ele vai fazer um jogo de palavras. Não é bem assim que Deus disse. Não, esse negócio não é bem assim não. As coisas de Deus são bem definidas. Ou é ou não é, ou é sim ou é não. Não tem meio termo. É céu, é inferno, tá? É luz, é trevas, é Jesus, é Satanás, tá? E não tem negócio de meio termo não. Então Satanás fez um jogo de palavras assim, Eva caiu, Adão também foi. Resumindo a história, Deus, sabedor da queda, vai procurar Adão, porque Adão, a partir do pecado, ele tenta se esconder de Deus. O pecado leva o homem a se afastar de Deus, a tentar se esconder de Deus, a tentar, vamos dizer assim, a vestir-se de santidade, tá? A tentar pelos meios próprios a resolver o problema do pecado. Foi o que Adão e Eva fizeram. Você confere lá no texto depois, quando eles perceberam que estavam nus, perceberam que o pecado entrou na vida deles, eles então separaram folhas de figueiras, cozeram, fizeram ali, passaram ali algumas tranças ali, não vou entrar no mérito aqui, ou seja, eles se vestiram ali, tentaram tapar a sua nudez com folhas de figueira, achando que aquilo ali resolveria o problema do pecado, para poder se apresentarem diante de Deus. Quando eles vão se apresentar diante de Deus com aquelas figueiras cobrindo a sua nudez, nós vamos ver que Deus vai fazer perguntas simples e objetivas. Primeiro a quem? Adão, porque a palavra da revelação primeira foi dada a Adão, depois foi Adão que transmitiu a Eva, e a pergunta que Deus faz, não a Eva, além de que Eva tenha sido a primeira a comer o fruto, mas a cobrança veio a quem? Veio a Adão. Adão, tá? Onde estás, o que fizeste? Tá? E Adão vai dizer, tive medo, tarará, aquela história toda lá, e Deus sabedor, e vai fazer a pergunta a Adão, querendo que Adão pudesse então declarar ali realmente que ele havia pecado. A única coisa que Deus queria ouvir de Adão era simplesmente a confissão: errei, pequei, Deus, tomei do fruto proibido, tá? Só que Adão não faz isso, transferência, tá? Foi Eva, mulher que tu me deste. Deus chega para Eva, e Eva, a mesma coisa, não assume o pecado, não assume eu, foi a serpente. Então cada um recebe a sua sentença ali, e aí nós vamos observar o X da questão. Qual é o X da questão? O X da questão é que Adão e Eva tentaram cobrir o pecado, cobrir a nudez com folhas de figueira, e aquilo ali obviamente não resolveu o problema, tá? Eles tentaram justificar o injustificável. Então o que aconteceu? Deus, para justificar o pecado deles, teve que fazer o quê? Promover o primeiro sacrifício na terra, o primeiro derramamento de sangue. Você conferir o texto lá, você vai observar que até a queda, Adão e Eva, tá? Eles não comiam carnes de animais, eram vegetarianos, não havia ainda derramamento de sangue. Então Deus teve que fazer o quê? Deus teve que promover um derramamento de sangue para poder fazer uma aliança, tá? Para poder fazer uma promessa
e para poder justificar, agora sim você vai entender, para poder declarar justo Adão e Eva pelo pecado. Qual foi a primeira atitude que Deus fez para poder então, vamos dizer assim, concretizar em Jesus Cristo? Então ali estava começando, iniciando o processo que vai culminar na pessoa de Jesus. O que Deus faz? Vai pegar um cordeiro, que esse cordeiro, obviamente, o pecado não tinha entrado, ou melhor, o pecado ali estava iniciado, então ele vai pegar o cordeiro, vai sacrificar o cordeiro, e através do sangue do cordeiro, tá, eles vão oferecer um sacrifício a Deus, e através desse sacrifício eles vão ser declarados justos por Deus ali. Então ali começa uma aliança. Por isso que Deus vai dizer para Eva, tá, que da semente dela, Gênesis 3,15, nasceria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Então ali estava prometido que haveria de vir um cordeiro, tá, como a semelhança ali, vamos dizer, do sacrifício do primeiro cordeiro que foi sacrificado por Deus, para que pudesse então ser pago o pecado de toda a humanidade. Então é feito o sacrifício ali, então eles recebem umas novas vestes e não aquela veste de figueira. Então eles são vestidos com a pele do cordeiro sacrificado, e ali o sangue é derramado. Depois eles vão fazer o sacrifício para poder serem declarados justos ali diante de Deus, porque Deus é que tomou a iniciativa, e eles então, a parte deles era fazer o sacrifício. A iniciativa foi de quem? Deus tomar o cordeiro e sacrificar. Por isso que o cordeiro, algo interessante, abrindo aspas aqui bem rapidinho, tá? Quando ele está para ser sacrificado, quando ele está para ser morto, ele chora. Quem mora no interior da roça sabe disso aí. Ele derrama lágrimas. O único animal que derrama lágrimas, porque anteriormente ele sabe que ele vai morrer. Negócio interessante, tá? Porque o cordeiro, nenhum ser nasceu para morrer. A morte veio sequência a partir do pecado de Adão e Eva. A morte alcançou toda a criação. Quando Adão e Eva pecaram, todo o universo começou a morrer junto com eles. As galáxias começaram a morrer, estrelas começaram a morrer. A morte entrou para toda a criação. Olha que negócio interessante, tá? Então a morte entrou para toda a criação, e a única forma de voltar à vida à criação é através de quem? De Cristo Jesus. Por isso que Jesus, o Cordeiro de Deus, algo interessante, a Bíblia é um negócio lindo, né? Fantástico. Pena que o tempo aqui é curto. Quando Jesus chega em Jerusalém pela última vez, quando ele contempla a cidade, o que ele faz? Se você se lembrar, ele, Cordeiro de Deus, ele vai chorar. Tá? O texto diz que ele chora copiosamente. Ele vai dizer: Jerusalém, Jerusalém, que mata seus profetas, quantas vezes que te juntar debaixo das minhas asas, como uma galinha junta seus pintinhos, e você não quisestes dar ouvido. Então ele chora porque ele sabe que é a última vez que ele vai entrar e ele vai ser sacrificado como cordeiro. Interessante isso. Então ali em Gênesis nós vamos ver a justificação de Deus em relação ao primeiro casal, tá? Para que eles pudessem então receber ali o perdão. Então, caminhando na Bíblia rapidamente para o final aqui, o texto que nós lemos de 2 Coríntios 5:17, a gente está tratando sobre conversão, onde diz o seguinte: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criação, coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Então, em Jesus Cristo, nas boas novas do Evangelho de Jesus Cristo, então a pessoa precisa entender que ela é justificada perante Deus somente através de quê? Da cruz, do sangue derramado na cruz por Jesus Cristo. Por isso que quando Jesus, ele no final ali, nos momentos finais, ele vai dizer uma palavra em grego, tetelestai, que é registrado, quer dizer o seguinte: está pago, ou seja, está justificado. O ser humano está declarado justo. Por quê? Pelo sangue que ele derramou na cruz. Porque quando ele recebe de todos os pecados da humanidade, Isaías diz isso, que Deus lançou sobre ele todas as nossas iniquidades. Deus vira as costas para o pecado. Jesus se sente só, porque ele recebe o pecado de toda a humanidade. Por isso que ele vai dizer em aramaico: Eli, lema sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Ali ele recebe o cordeiro, como cordeiro de Deus, o pecado de todos.
Então ele vai justificar, ele vai declarar todos aqueles que nele crê justos. Por isso nós estamos declarados justos, justificados em Cristo Jesus. Por isso o texto de Romanos 5:1 que nós lemos, justificados pois, aí qual é a nossa parte? Deus já fez a parte dele em Jesus, nos justificou em Jesus. Então justificado pois que mediante a fé, o que é fé? É a parte que nos cabe, eu preciso ter fé. Temos partes com Deus por meio de quem? De Jesus Cristo. Então a única forma de ter paz com Deus novamente, tá, é através da fé em Jesus Cristo, que nos declara justos diante de Deus. Então ali o justo vai se tornar injusto naquele momento que ele recebe todos os pecados, para poder declarar-nos justos diante de Deus. Então aquele que não tinha pecado se fez pecador para receber, tá, toda a justiça de Deus, para poder a ira de Deus sair sobre nós e nós voltarmos a ter paz com o Criador por meio de Jesus Cristo. Então por isso que Romanos capítulo 1, versículo 17, o texto da conversão lá, segundo historiadores do reformador Martinho Lutero, onde ele vai dizer que o justo viverá por fé. Então a salvação é de graça, é pela graça e é em nome do Senhor Jesus Cristo. Então não há conversão, resumindo aqui, não há conversão genuína e verdadeira se a pessoa não entender a justificação que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário por todos aqueles que nele crê. Então por isso que quando alguém se converte, ela muda de rumo, de direção. Como? Nascemos em pecado, como diz o salmista, em pecado concebeu minha mãe, como diz Romanos 3:23, todos os pecados instituídos estão da glória de Deus. Então nascemos em pecados. O ser humano sem Jesus, ele está caminhando numa direção. Qual é a direção? Nasceu em pecado, vai viver em pecado, vai morrer em pecado, vai para o inferno. Então está caminhando numa direção, inferno, separação eterna de Deus. Quando ela entende aquilo que Jesus Cristo fez na cruz, que nos declara justo, então nós somos justificados, recebemos ali mediante a fé, tá, a salvação de graça pela graça, nos convertemos, e quando essa conversão vem, a gente muda de direção. Qual é a direção? Tá indo para o inferno, não vai mais, vai para o céu. Então aí ela se converte, então ela vai em direção à cidade santa, a Jerusalém celestial. E aí essa declaração, tá, de justo na cruz, como é que funciona isso no mundo sobrenatural? Vamos tentar resumir aqui bem rapidamente devido ao tempo, tá? Na época, vamos dizer assim, há mais de 2.000 anos atrás, o que acontecia? Quando alguém tinha uma dívida, tá? E quando essa dívida era paga, a autoridade ou quem a pessoa devia, ela colocava num papel, tá, para que essa dívida nunca mais fosse cobrada, a seguinte declaração no grego para você entender: tetelestai, tá pago, tá? Não deve mais, está consumado aqui, a dívida foi quitada. Então quando é colocado aquilo no papel, a pessoa, tá, a autoridade ou quem era o credor colocava o sinal, o selo. Então aquele selo com a palavra justificado, tá pago, tetelestai, aquilo era algo que ela podia apresentar em qualquer lugar. Não devo mais nada, já está pago, aqui está o selo de quem eu devia, tá? Então isso no mundo natural. Então no mundo sobrenatural, como é que funciona isso? Quando a pessoa entende, compreende pela pregação da palavra, por isso que a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus, ela entende que ela é justificada por quem? Somente por Jesus Cristo. Então quando ela entende que ela é justificada somente por Jesus Cristo, então ela recebe a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, e ela é declarada justa, justificada diante de Deus. E qual é o selo então? Tá? O selo qual é? É o Espírito Santo. Então quando a pessoa se converte, ela recebe o selo sobrenatural, que é o Espírito Santo. Então esse selo é dado por quem? Por quem nós devíamos. Quem é? Deus. Então Deus nos torna justos, porque Adão e Eva pecaram contra Deus.
Eles desobedeceram à palavra de Deus. E Jesus Cristo veio para quê? Para nos devolver a paz com Deus. Por isso temos paz com Deus por meio de Jesus. Então nós somos salvos, lavados, remidos, justificados, regenerados em quem? Em Cristo Jesus. Então eu acredito que você entendeu agora, pôde compreender que só existe conversão através de quem? Da fé em Cristo Jesus. Então, temos muitas adesões aí, porque pessoas querem colocar outras pessoas no céu, tá? Só que só quem coloca no céu é Jesus Cristo. Por isso que ele diz que ele é o caminho, tá? Singular, a verdade e a vida. Então, a partir daí, eu espero que você tenha entendido hoje que só tem conversão genuína através da fé e do nome de Cristo Jesus. E se você ainda não se converteu, se você ainda não foi justificado, declarado justo, que esta noite você possa, nesse momento você possa então abrir teu coração e receber a Jesus Cristo como seu Senhor, como seu Salvador, e você vai ser declarado justo no nome de Jesus diante de Deus e vai receber o selo do Espírito Santo para poder adentrar na cidade santa, na morada dos justos no céu e viver com o Pai de eternidade em eternidade. Não importa o que você fez até aqui, o que importa é daqui para frente. Então pense sobre isso, reflita sobre isso, tome a decisão mais sábia e mais importante da tua vida. Entregue-se a Jesus Cristo agora, receba agora como Ele, como seu Senhor e Salvador. Você vai ser declarado justo, justificado e receber o selo do Espírito Santo de Deus. Que Deus te abençoe, te sustente, te guarde em nome de Jesus. Amém.